Boa noite para quem está assistindo à noite. Opa, Lorena, Felipe, boa noite. Vamos dar início a mais uma live hoje com a Lorena. Hoje a live vai ser especial, hein, pessoal? Hoje, caso real. E aí, Lô? Oi, tudo Dando bom? para escutar? Tá sim. Tudo ótimo. Você me escuta bem também? Tô escutando ótimo. Ah, então Agora é uma maravilha. maravilha com você. Pessoal entrando aí. Boa noite todo mundo, gente. Manda um hi também, Thiago. Aí, Petrônio. E aí, gente, como é que tá? E aí, Lô, como é que você tá? Fala aí, tudo Eu tô bem? bem, tô super feliz de estar aqui falando um pouquinho da experiência. Tava super ansiosa, então tô super Eu feliz. fiquei muito feliz quando você topou, hein? Porque passa uma energia positiva pro pessoal, sabe? Muita gente pergunta, né? Ah, e para começar, como é que funciona? Como é que tem que ser? E aí, putz, quando chega uma pessoa para falar de experiência, eu quando comecei, por exemplo, eu não tive, assim, eu não tinha uma referência dentro da família, não tinha uma referência de amigos. Então, muita coisa foi batucando na internet, sabe? Uhum. A- 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 parece uma coisa muito distante, quando na verdade não é, né? Quando na verdade é uma coisa que está ficando cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais intuitivo, cada vez mais óbvio para as Uhum. pessoas. Porque tá ali, é do nosso futuro que a gente está falando, mas não existe, né? Não existe na cultura do brasileiro nascer com essa questão, né? Qual o pai, a mãe hoje, quantos pais de família você conhece que fazem, eu não digo nem mais poupança, mas investimento mesmo para o filho, né? Que aí eu Uhum. conheço pais hoje às vezes até antes do filho nascer, ele já começa até a aplicar em ações, para você ter ideia. Então, É. antigamente a gente falava muito de poupança para o filho, hoje já tem gente que vai bem mais além, né? Não que antigamente não Uhum. tivesse, claro que tinha. Mas se você parar para pensar, quando a gente fala em renda variável, a gente fala a longo prazo. Então, imagina você nascer já tendo aqueles aportes ali, já tendo uma carteira, já tendo Uhum. pô, sonho, né? Queria O bastante. tempo completamente a seu favor. Total, total. Esse é um ponto, né? O Ah, tempo. O tempo que se tem. ó, a gente já vai estar. Tem uns 4 minutos que eu comecei. Acho que eu vou me apresentar bem rapidinho, que eu vi algumas pessoas novas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Michele. Eu estou nessa parte de mercado financeiro aí já tem mais de 5 anos, acho que 7, se eu não me engano, por aí. E amo de paixão, assim, falar sobre dinheiro de forma geral. Não digo nem só sobre investimentos, mas trocar ideia de negócio, trocar ideia de hobbies que possam ser monetizados, ou até Uhum. por questão de forma, assim, experiências, estratégias. De forma geral, falar de dinheiro, para mim, não é e nunca foi problema. Então, cada vez mais eu tenho ficado aberta a isso, cada vez mais eu estou interagindo com o público, seja Instagram, seja em outras redes sociais, para estar falando um pouco da minha experiência, para estar incentivando, para estar tirando dúvida das pessoas, né? Todo dia eu estou ali tirando dúvida a respeito dessa questão de investimentos. E basicamente isso, assim, de forma bem simplista e resumida. Se você quiser estar dando uma introduçãozinha aí, Lô, também? Então, eu sou Lorena. Eu sou psicóloga e professora, atuo já há quase 10 anos, né, como profissional, mas eu invisto há 2 meses, então eu sou um baby nos investimentos, né? E comecei tendo o suporte de Michele, que veio pela indicação de uma prima minha, que também já investe há algum tempo.
E foi um grande diferencial na minha vida, realmente, porque... Mas enfim, a gente vai poder conversar um pouquinho disso depois. Mas acho que é isso. Ai. Aí, pessoal, quem tá online, vai mandando aí, clica no aviãozinho, vai mandando pros amigos, vai mandando para aquele seu amigo que fala que vai começar a investir, que não investe ainda, e aquele familiar que fala que investir é cassino, que é coisa de outro mundo. Então, vão compartilhando aí, que enquanto isso a gente já vai começando aqui, trocando algumas ideias, falando da experiência da Lorena, que, puta, vai ser muito enriquecedor, né? Que aí imagina, como eu falei no início, né? Quantas pessoas têm oportunidade de estarem conversando com outras, de estar trocando ideia, trocando experiência antes de começar. Muitas vezes as pessoas começam sozinhas. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que começa e perde dinheiro, começa querendo operar day trade, começa com Bitcoin, quando na verdade, para você começar, é feijão com arroz. É coisa evolutiva, né? Como eu falo. Mesmo que você hoje tenha um perfil de investidor conservador, não significa que ele não vai mudar, não significa que ele é estático. O maior risco que você pode correr é de não saber o que você está fazendo. É de estar operando alavancado, sem estar entendendo o que você está fazendo, sem estar entendendo todos os riscos que estão envolvidos, sem ter uma estratégia bem definida, né? Porque quando você entra na bolsa e fala, eu só quero ganhar dinheiro, eu vou operar por tudo ou nada, a chance da ruína, a chance de você permanecer é muito pouca. E aí a bolsa, de forma geral, o investimento de forma geral, a gente tem que lembrar que é muito da questão de formação de patrimônio. Então, você entra, você não pode entrar pensando que hoje eu só estou entrando porque eu quero fazer mais dinheiro e depois eu quero sair. Se você entra nessa mentalidade, por mais que você consiga, você vai tirar e você vai gastar aquele dinheiro. Quando, na verdade, você tem que estar pensando em você, no seu futuro, pensando na sua aposentadoria, pensando em uma qualidade de vida boa e vivendo hoje com menos que você tem, né? Para estar formando esse patrimônio e vivendo bem depois. Então, acho que até para a gente começar aquilo, eu tinha deixado algumas perguntas não sei se você viu, mas Sim, esses dias vi. que eu fui mostrando a questão das lives, fui deixando algumas perguntinhas lá, para ir para o pessoal até ir já perguntando algumas coisas. E aí eu organizei algumas perguntas, né? Aí agora que a gente já apresentou, o pessoal já está entrando mais. Acho que a primeira coisa é começar com o antes de você ter entrado nesse mundo, né? Como é que era a sua perspectiva, como é que você pensava, como é que era a perspectiva de futuro, enfim, assim, qual era a mentalidade que você tinha antes de você começar a investir, antes de você ter essa virada de chave, vamos chamar assim. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito controlada financeiramente. Eu nunca fui de gastar mais do que eu ganho. Mas eu não me projetava muito nesse lugar aposentada, por exemplo. Então, eu acho que... E eu tinha um emprego, né? Eu já tinha emprego. Mas eu pensava muito assim, eu preciso trabalhar mais, então, para ganhar mais dinheiro. Na minha empresa que eu trabalhava. Eu não pensava assim em trabalhar por conta própria, sabe? Eu sempre me via muito presa a alguma instituição financeira também. E eu ficava muito presa nos consumo cotidiano. Tipo, eu comprar uma roupa, fazer uma viagem. Então, ainda que não fosse descontrolado, mas eu terminava sendo um pouco imediatista, entende? Isso eu acho que se agravou um pouco na pandemia. Porque eu me via em casa, trabalhando em casa, então eu tive uma redução de gastos. Enfim, eu não sou casada, eu não tenho um filho. Então, meu dinheiro é para mim. Então, eu me vi gastando coisas que eu não teria gastos daquela forma anteriormente. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, eu acho que tô gastando com besteira. E a pandemia me preocupou também um pouco mais do ponto de vista de segurança financeira. E aí eu acho que essa mentalidade de Lorena antes, ela nunca foi assim, gastadeira, mas ela nunca teve um perfil investidor, né? Vamos dizer assim.
Não sei se eu já posso falar o que aconteceu depois. Ou se tá nas Ah, perguntas. não, você. Deixa eu só Tá. Isso complementar era o essa antes. parte inicial, né? Tá. Então, de início era aquela coisa, né? Tipo assim, eu não vou extrapolar, Uhum. mas também é sempre aquilo ali. Hoje eu tô com vontade de comer fora, vou comprar. Isso. Nossa, tipo aí, sair pra, sei lá, talvez você ia pro shopping, ia fazer alguma coisa na É, rua, eu tava numa loja. isso. Nossa, que bonito, tal, que roupa bonita, Comprava. que bugiganga bonita. Sim. Sapato lindo, tô precisando. Nem tava precisando. Mas só porque tinha dinheiro ali, vou comprar, sabe? Às vezes nem tinha necessidade. É, Nunca livro passou, também né? não. Nunca chegou a fazer dívida, Não, nunca pagava mínimo de cartão de crédito, não. que já é menos pior, né? Do É, que não, quem. isso não. Porque, assim, nesse sentido, a minha mãe também trabalhava muito nessa perspectiva. Olha, não gaste mais do que você tem. Então, uma coisa que minha mãe sempre dizia, mas a minha mãe também não tinha essa cultura de investimento. Até porque ela pegou a época Collor, né? Ela teve ainda a ação de alguma empresa de telefonia, que eu tô lembrando, esqueci agora, a Telbras, enfim. Telpa, enfim, ela teve ainda ações, né, de lá. Mas, assim, sempre eram coisas que para ela era sem futuro, assim, não tinha muita perspectiva. Então, o fato Acho que de era daquele ter... tempo, né? Acho que minha mãe falou, comprava o telefone e ganhava ações, eu acho, da É empresa de isso telefonia, mesmo, era coisa assim, né? exato, exato. A Rafa, eu não vou investir para você, querido, sinta responsabilidade. Mas a Michelle pode te ajudar muito nesse percurso. Vamos conversar, Rafa. Vai mandando as dúvidas aí que a gente vai. A Lorena aqui vai ajudar hoje a responder as dúvidas. Eu acho que era mais isso mesmo, sabe? Que eu tinha. Era muito o agora. ahn, mas, assim, eu me achava segura, entendeu? Achava que o fato de eu não gastar mais do que eu tinha e o fato de ter uma poupança, pronto, eu sempre tinha uma poupança, sempre tive. Eu achava que eu estava segura tendo poupança. Eu me iludia, achando que poupança era investimento, né? E aí, ó, você tinha plano de, por exemplo, eu pretendo daqui a alguns anos ter uma casa própria ou um outro imóvel. Ou você fazia planejamentos de curto, Aham. médio, longo prazo nem tanto, né? Pelo que você falou. Você não pensava É, tanto na questão da aposentadoria. Quer dizer, assim, não vou dizer nem que não pensava. Talvez fosse mais alguma uhum, coisa assim, INSS, tá. deixa rolar. A casa própria foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, até pelo meu perfil. Eu não sou concursada, então eu não tenho, assim, pretensão de me fixar em um lugar. E eu via que era uma coisa, assim, distante da minha realidade. Eu não tenho uma família, assim, de filhos, marido. Então, pra mim, não fazia sentido. Nunca fez sentido ter casa própria. E mesmo agora, não faz sentido ter casa própria. Minha mãe só falta morrer quando eu digo isso. Mas não faz parte do meu perfil. Não faz sentido para mim ter uma casa própria. Uh, então, eu tinha objetivos mais assim de viagens. E continuo tendo muito isso, de viagens. Mas eu pensava muito sobre a minha aposentadoria. Pensava muito assim, olha, eu tenho um padrão de vida X, eu não quero diminuir esse meu padrão de vida. Eu quero ter esse meu padrão de vida mesmo depois. Então, era uma coisa que eu Ou pensava. então, ou então que às vezes o pessoal confunde muito, né? Que fala, eu tenho que economizar, quando o melhor cenário é você pensar assim, eu não tenho que economizar, eu tenho que ganhar mais. Tenho que ganhar mais, nem que eu faço um segundo trabalho, eu faço um terceiro Uhum, trabalho. E porque sim. o que mais a gente tem que deixar claro, né, que o que enriquece não é você passar a vida economizando R$ 1.000, tá ali guardando. E claro que assim, o ideal é você fazer, porque isso vai lhe dar uma segurança no futuro, vai lhe dar uma qualidade de vida melhor no futuro. Porque Uhum. imagina assim, hoje eu tenho 25 anos, hoje tô na idade de dar o gás mesmo. Então, com 40 anos, eu quero estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, eu quero, né, você se permite uma liberdade maior. Sim. Inclusive, até quando eu conto pro pessoal, né, que quando eu me mudei para Campinas, quando hoje eu moro em Campinas. Boa noite, Eduarda. E aí?
Ah, e aí o que acontece é que quando eu vim para fazer o mestrado, vim sem bolsa. Mas por que que eu vim sem bolsa, né? Porque eu tinha uma reserva ali que eu podia estar usando para para estar me dando segurança por um tempo. Uhum. Depois, até consegui bolsa, mas bolsa de mestrado, como o Brasil inteiro sabe, seja mestrado, seja doutorado, são bolsas baixas. Então, eu passei um tempo muito satisfeita com essa questão. E assim, pensava, né, como é que eu posso melhorar a minha situação? Não dá pra, eu não posso viver só de bolsa durante o tempo Uhum. que eu for fazer mestrado, se eu decidir fazer doutorado. Então, é muito essa mentalidade de não se limitar ao que você tem hoje. É Isso. pensar além, né? E E pensar o que aí, acho você que tem, foi. né? É assim, porque assim, antes desse processo, dessa virada de chave, né? Eu tinha duas fontes de renda e hoje eu tenho cinco fontes de renda. Então, mudou completamente a minha perspectiva. E são coisas que é exatamente o que eu penso. Ah, eu tô na idade, eu vou trabalhar. E não é um trabalhar para você se esgotar, porque eu viajo, eu saio com os meus amigos, né? Assim, enfim, eu vejo as pessoas, né? Sair com os amigos agora é um pouco complicado, né? Mas assim, eu tenho momentos de qualidade com a minha família, eu vejo namorado, então assim, não foi algo que eu deixei de fazer, né? Por exemplo, claro que com a Deixou de pandemia a gente deixou de viver, fazer né? muitas coisas, mas muitas coisas eu não estou fazendo agora por conta da pandemia, mas que se não fosse a pandemia eu estaria fazendo, por exemplo. Então, as pessoas têm essa ideia de que você está se matando de trabalhar, e eu trabalho muito realmente, mas não me exclui também a possibilidade de fazer algumas coisas para mim, né? Principalmente viagens, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Ah, você gosta muito de experiência, apesar de bens materiais, experiência. Sim. Eu sou uma pessoa assim também, né? De início, você sabe que eu nem me toquei que eu era minimalista, né? Porque eu me considero uma pessoa preguiçosa. E Uhum. aí, nisso, meus pais, eles sempre foram de ter a mentalidade de ter uma casa própria, toda mobiliada, né? E eu pensava, caramba, isso dá tanto trabalho, sabe? E eu não me tocava, assim, que até que o pessoal começou a falar, né? Ah, você é muito minimalista, é muito minimalista. Porque tem gente que vira no sentido de economizar, né? Eu não, Uhum. personalidade total minha, sabe? Eu não gosto, que nem você falou, né? Por que que eu quero, porque se eu for ter um imóvel, se eu não colocar ele para alugar, e se eu for morar nele, eu vou estar presa ali naquele restrita àquilo, né? Então, aquela mentalidade Uhum. mais antiga de que eu tenho que crescer, virar concursado, Uhum. financiar uma casa, um carro, casar, ter filho, morar naquele bairro ali para toda a vida, para depois de 40, 50 anos me aposentar para INSS para ganhar um teto ali de no máximo R$ 5.000 e viver com aquilo. Então, é uma coisa que eu vejo que está mudando muito, cada vez mais, até essa geração mais nova, né? Pensando de mais liberdade, usar o dinheiro para estar. Não, claro que tem muita gente ainda que gosta, né, de estar comprando, adquirindo, o que as Uhum. pessoas, elas, por possuírem, até você é psicóloga, deve saber muito bem, Uhum. que tem toda uma questão de mentalidade envolvida, toda uma Sim. questão de bem-estar, né? Quando você é imediatista, você está vendo ali, aquele momento que você fala assim, eu trabalhei muito, eu mereço, é É. aquilo, trabalhei o mês todo, eu mereço ter um iPhone, eu mereço, enfim, a pessoa cria N desculpas para ter aquilo que ela quer. E aí é Uhum. por isso que eu falo que também muitas pessoas que possuem problemas financeiros, a origem não é o problema financeiro em si, é emocional. Porque ela trata daquele ponto, né, de que ela está sendo imediatista, que é aquilo que ela quer naquele momento, que não existe um controle emocional, não existe. Então, muitas pessoas que possuem problemas Uhum. financeiros são problemas emocionais. Uhum. E tudo bem, é uma coisa que, quando a gente fala de controle financeiro, é uma coisa que, até nesse aspecto, você consegue ter um aspecto melhor, uma melhoria na sua qualidade de vida,
né? Quando você tem a mentalidade certa quando você começa a investir. Uhum. Então, eu acho que é um ponto bem legal isso e que ajuda muito. Tem Sim, pessoa é falando que verdade. economia tem limite, É, renda não. É renda não, a economia tem limite, renda não. É isso aí, Eduardo. acho que a Catarina também colocou, né? É realmente, a minha irmã mesmo é concursada e ela tem outras fontes de renda. Eu acho que é mais a idealização que as pessoas criam de que Sim, ser concursado é a raiz de todos, a solução de tudo. E, bom, depende até, obviamente, do concurso que você faz, né? Porque tem concursos que eles dão uma possibilidade. Eu acho que isso é muito assim, depende dos objetivos, isso é tão relativo. Porque, assim, a gente também não pode, é uma opinião, né, minha? Eu acho que a gente não pode dizer assim, eu tenho que ter X, pô, você tem que ter mais de um. Não, eu acho que, assim, cada um vai estabelecer qual é o seu padrão financeiro para poder também estruturar os seus investimentos. Então, isso é muito pessoal. E é uma coisa que às vezes as pessoas até se incomodam quando vão ver vídeos, porque assim, querem uma fórmula pronta. Né? Eu sofro por isso na própria psicologia, as pessoas procuram, querem fórmulas prontas, e isso não existe. Então, quando a gente fala, eu vejo as pessoas falando de carteira, de investimento e tal. Não sei se a minha profissão ajudou nesse sentido, porque para mim sempre foi uma coisa tão óbvia. Olha, isso aqui eu tô estudando, que é para eu poder me basear o que eu preciso para mim. Então, não tenho que seguir estritamente todos os passos dos outros, né? Então, acho que eu acho que essa minha bagagem da minha profissão me ajudou muito nesse processo de perceber, de me situar, porque quando eu pensava em investimento, acho que teve uma pergunta que foi até da Van aqui, minha amiga do doutorado, que perguntou onde começar e tal. Então, assim, eu estava muito perdida no começo, eu não sabia muito bem o que fazer, né? E aí, eu assisti justamente um documentário sobre minimalismo na Netflix, e eu percebi que eu tava com um monte de roupa que eu não usava, eu precisava fazer alguma coisa do meu futuro. E eu comecei a me preocupar com o meu futuro. E aí eu fui começar, eu já tinha lido livros de Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu disse, eu vou reler. E assim, toda folga que eu tinha entre atendimentos, eu li um pedacinho, eu li uma coisa aqui, eu li uma coisa ali. Eu disse, não, eu vou para investimento. Mas quando eu pensava em investimento, vinha muito aquela ideia do day trade mesmo, sabe? Aquela coisa, eu fiz, não, peraí, deixa eu ver o que é isso mesmo. E aí eu fui lendo mais, fui vendo mais vídeos, fui me aprofundando. E eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas pensam que investimento é uma coisa que você faz e você não estuda. E assim, antes de investir, eu estudei muito. Estudei pra caramba. Assim, claro que eu não vou dizer que passei meses estudando, porque é uma coisa que quando você sabe que você tá perdendo um tempo danado, eu comecei com 31. Então eu tô muito atrasada. Eu preciso correr contra o tempo para manter o padrão de vida que eu quero na idade que eu quero me aposentar. Então eu sei que eu tô atrasada. E isso bate o desespero, porque cada dia que passa você diz, meu Deus, eu tenho que fazer isso para ontem. Então eu virava noites assim estudando, me preparando, e aí foi quando eu procurei consultoria, porque eu fiz, olha, eu não vou conseguir isso aqui sozinha, e eu posso até conseguir só, mas eu vou precisar de um tempo muito grande e eu preciso ganhar tempo. Então acho que é você pensar também estrategicamente o que é mais vantajoso para você. E aí eu acertei totalmente em procurar uma consultoria porque ampliou minha mente e eu fui sem medo. Eu fui sem medo porque eu estudei. E eu estudei, eu procurei fontes que me davam segurança. Eu não estava só pelo que uma pessoa dizia que era renda variável. Não, eu fui ler, eu fui ver, eu fui estudar, eu fui ver relatório de empresa, estudava muito as empresas que eu queria, as empresas que eu pensava. Então, assim, é investimento para investir. aí como o Eduardo comentou aí, ó, consultoria financeira se paga muito. E que é aquela coisa, né? É como você falou, qual é o meu objetivo hoje, qual é o meu objetivo no futuro, o que é que eu tenho hoje que viabiliza isso, o que é que eu preciso para Sim. viabilizar aquilo que eu quero. Então, cada caso é um caso. E aí é por isso que por isso Uhum. assim, que eu dou consultoria, né? Porque assim, não é nem inteligente da parte de alguém estar dando consultoria financeira, porque aquele tempo que você está disponibilizando, geralmente você podia estar fazendo um planejamento e vendendo tudo curso. Uhum. Acho que uma de suas rendas é também parte de mentoria, etc, né? Que aí e aí, existem N estratégias para você estar otimizando esse seu tempo, né? Tá pegando turmas,
tá focando em tráfego Uhum. pago, enfim, existem N estratégias que você pode estar utilizando. Só que o que acontece? É aquela coisa, cada caso é um caso. Então, para aquelas pessoas que têm pressa, que quer começar para ontem, é como você falou, tem que, para ir direto ao ponto, para ter certeza assim, que você vai começar bem, sem estar fazendo escolhas erradas, né? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente dizer que escolhe a XP investimento porque ela tem uma corretagem mais cara e que por isso talvez deve ser a melhor. Só que Uhum. as pessoas se esquecem, quer dizer, acho que a maioria nem sabe que há uns 2, 3 anos atrás, a XP ela foi, não sei se seria o termo certo, mas ela foi hackeada. Então, assim, ela sendo uma das mais caras, ela passou, né? Ela tentou esconder o jogo por um tempo, porque aí os negociadores estavam pedindo dinheiro, etc. E aí, acho que nessa. E aí, o que a corretora faz, né? Ela consegue, para não mostrar que o dinheiro foi roubado, ela reembolsa o investidor lá. E aí Uhum. houve isso com a XP há um tempo atrás. Uhum. Então imagina só, né? Você ir na mentalidade de que, isso aqui é mais caro, talvez seja melhor, nem sempre é o Uhum. ideal. Porque o que acontece? Quando você vai numa corretora que também cobra mais caro, ela inviabiliza você estar fazendo pequenos aportes. E aí, para quem está começando, isso é muito importante. Aí você vê, né? Como o Eduardo fala, conhecimento é dinheiro. Porque aí você nada impede de você começar pequeno e depois pedir transferência de custódia, que você não vai pagar nada, e ir para outra corretora melhor. E também depende da quantidade de transação que você faça, não é nem só olhar custo, né? Você olha custo, você olha o que você quer fazer também, porque se forem operações mais arriscadas, é claro que você não vai confiar numa corretora muito simples, né? Que a interface dela é Uhum. muito simples, que os recursos dela são para uma menor quantidade de usuários, mas enfim, é tudo questão de objetivo, tudo. E aí por isso que eu gosto da consultoria, né? Porque ali você está dando o pontapé inicial de toda a mentalidade, de tudo que a pessoa precisa. E aí, no meu caso, eu até chego, que nem até o IPO do Grupo Soma, né? Que eu até a gente fez a análise juntas Uhum. lá, porque, né, porque você comentou, você tem, quando a gente começou, né, porque a pessoa fica, mas que empresa eu começo a olhar, que empresa faz sentido, mas é muito do Uhum. seu ciclo de competência, lembra que teve Sim, uma vez lembro. que a gente conversou? Comece a analisar o seu ciclo de competência da sua Uhum. área, da área de saúde, da área Educação, da né? área da educação, e aí você foi se encontrando, né? Você Isso. aprendeu a analisar uma e depois é aquela coisa, você vai sozinha. É bem E isso o que eu mesmo. acho legal foi a velocidade que se foi, né? Que foi incrível, porque assim, você começou, você tinha a poupança, como você falou, e É. aí você foi evoluindo de forma que renda variável e aí exterior muito rápido. Porque você pegou a mentalidade certa e depois você pega a mentalidade certa, que você vê que tem gente que entra e fala assim, nossa, tá caindo. Uhum. Mas e aí desanima, né? Só que é aquela coisa, é a mentalidade. Não tem coisa melhor para renda variável do que você dar tempo ao tempo. Então, boas empresas, um tempo. Muitos dos meus objetivos é 20 anos para frente. Então, não tem por que você estar preocupado. A minha maior preocupação hoje é como eu posso estar melhorando como profissional, é como eu posso estar aumentando minha renda. São essas preocupações que eu tenho que ter, Uhum. não de, nossa, eu tenho que analisar 10 empresas para estar. Você não precisa, né? Você viu que existem jeitos fáceis de você estar fazendo Sim. toda. Porque assim, você não precisa entender a empresa a fundo para você começar a decidir. Não, você vai aos poucos, né? Você Uhum. começa com algumas análises e aí você vai evoluindo e vê, faz sentido eu continuar olhando essa empresa? É. E é muito assim, quando eu comecei, eu sabia que eu tinha que ter uma reserva de emergência, né? Todo mundo, eu li várias pessoas, reserva de emergência, olha, a sua rentabilidade não vai ser muito grande com reserva de emergência, mas você tem que ter. Então, eu não tenho porquê quebrar isso se todo mundo tá falando que eu tenho que ter. E se realmente, quando eu olho,
e eu vejo que eu não tenho uma estabilidade financeira no sentido de um concurso e tudo mais, e mesmo se eu tivesse, eu deveria ter, eu tenho que ter uma reserva. Então, eu já tinha a minha reserva de emergência, que estava na poupança, então eu disse, ótimo, isso aqui eu já tenho. Então, eu preciso continuar, né, juntando dinheiro para começar a investir. E aí, em julho, foi que eu comecei, né? Comecei com a reserva de emergência, né? Já tinha aplicado. E aí, depois eu fui para... eu disse, olha, eu vou para renda variável. Então, eu comecei com ETF. Né? O primeiro investimento, assim, vamos dizer assim, dessa área foi em ETF. E depois eu fui para fundo imobiliário. E aí eu fui realmente muito para o círculo de competência. Então, shopping. Eu consumo shopping, então eu gosto de ler sobre isso. Então, são áreas que me geram interesse. Eu ainda tenho esse perfil de consumo. Eu gosto de comprar roupa, eu gosto de comprar sapato, mas obviamente agora com muito mais responsabilidade. Então, não é uma coisa que você deixa de fazer, você passa a fazer de uma forma completamente diferente. Então, antes você tem que se educar financeiramente para depois você realmente ter esse olhar para investimento. Então, eu comecei a observar empresas da área de consumo que eu gosto também. Então, fui olhar empresas dessa área que eu acompanho, que eu consumo, que eu acredito na empresa, que ela não esteja envolvida em escândalos, porque eu tenho uma preocupação ética muito forte. Então, além disso, depois disso aí eu fui vendo outros ramos, né? Como o ramo de educação. Eu estou muito mais inclinada para o ramo de educação do que de saúde. Então, tá, aqui onde é que eu posso, né? Então, antes, obviamente, de investir, eu estudava muito a empresa, né? Então, eu li relatório. É chato? É chato, mas é o meu dinheiro que vai estar ali. Então, eu preciso ter segurança para investir nisso aqui, porque eu sei que se eu vi que a política da empresa é boa, a gestão da empresa é boa, eu vou ter segurança de colocar dinheiro ali por 10, 15, 20 anos, né? Então, eu não preciso me aventurar. Que é uma coisa que a gente percebe muito na sociedade, tudo muito rápido, tudo muito fácil. E não deveria, na minha visão, né? Não deveria funcionar assim com investimento. Então, depois que eu já estava ali, né? Aí vi, tá, quanto eu preciso ter de carteira, né? Quantas ações eu tenho que ter. E eu vi que todo mundo ia naquela média. Olha, a média é essa aqui, mais do que isso não funciona. Então, eu tenho que ir para essa média. Eu não tenho por que inventar, como o pessoal diz, não tenho que inventar a roda. Eu tenho que seguir o que estatisticamente é comprovado. Então, eu fui nessa base. Só que eu via que o mercado brasileiro se desvaloriza com o tempo. Então, eu disse, poxa, né? E o mercado financeiro de fora, né? O dólar, ele sempre se valoriza. Né? Ele vai sempre valorizar em detrimento ao real. Então, assim, eu preciso rentabilizar aqui também. Então, eu não tinha, assim, a partir do momento que você lê, que você se informa de fontes seguras, né? Que isso é importante, né? Fontes seguras. Você perde muito. Porque você tem ali dados concretos de que aquilo é seguro. E aí eu fui e comecei a investir também em dólar, né? Não investi pela Passfolio, né? Investi pela Avenue. E tenho feito isso nesse momento. Então, vou dividindo, vou estabelecendo minhas estratégias, minhas metas pessoais, minhas metas financeiras, né? E é importante isso, você ter uma meta. Então, eu tenho uma meta anual que eu comecei em julho, na verdade, e a gente está em setembro, eu já estou com 82% dessa meta atingida de investimento. Então, assim, é foco, sabe? É foco, é dedicação. Não precisa você excluir sua vida inteira. Vou deixar de fazer. Não, eu continuo fazendo as coisas, mas alguns pontos da política, da psicologia comportamental e da neuroeconomia também me ajudaram. Porque eu percebia que eu dividia muitas compras, às vezes, em cartão de crédito. Isso era um problema. Então, olha, eu não vou mais fazer isso. E em poucos meses, assim, isso foi drasticamente reduzido. Acho que a única besteira que eu fiz mesmo foi financiar o carro, mas agora já foi, né? Não é aquela coisa, né? Não é errado. Portanto, você tem a sua situação sob controle. Só que você para e pensa que, putz, eu precisava mesmo do carro, então se precisava faz sentido, mas aí você começa a fazer algumas continhas, né? Sim. Se eu tivesse economizado X, eu poderia estar pensando num carro melhor, ou então eu poderia, um carro mais básico me atendia. Então, é muito da parte de planejamento. E, assim, nada errado também, né? Tem coisas assim de cartão de crédito
quando eu vejo que não faz muita diferença parcelar ou não, tem vezes que eu parcelo. Tem coisa que, sabe, antigamente eu era mais, eu tinha mais problema com isso, de tipo assim, eu tenho uma dívida que eu parcelava, mas eu ficava naquela ali, será que eu pago tudo logo? Será que eu não pago? E aí hoje tem coisa minha que vai terminar em dezembro. E aí eu penso assim, podia pagar logo tudo. Mas aí, com essa mentalidade de Uhum. aplicação, eu penso assim, eu vou aplicar mais hoje, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe, tipo, Sim. você não adivinha se o mercado sobe, se o mercado cai, você. Então, eu vou muito nessa de eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho minha reserva de oportunidade, e aí eu vou mantendo o dinheiro para estar aí aplicando, né? Porque você também não precisa ficar Uhum. bitolado naquela coisa de que Sim. eu vou aplicar uma vez no mês tal dia. Você não precisa, assim, nada Uhum. errado também com quem faz quando você tem uma visão de longo prazo. É, Então, é muita estratégia, não existe certo ou errado. Existe você ter o controle da situação e saber os riscos que você está correndo. sim. É, é uma coisa que vai ficando muito clara, né? Quando a gente começa a investir. Tipo, a estratégia que você tem hoje pode não ser a que você tem amanhã, a ação que você tem hoje pode não fazer sentido amanhã. Eu acho Uhum. que desde que eu comecei, talvez os meses assim, que eu mais fiz vendas, eu acho que foi até mês passado. Então, assim, porque muita coisa eu passei a reformular, né? Porque até quando a gente pensa na nossa carteira internacional, é aquilo de, o que é que faz sentido para mim, né? O que é que faz sentido Uhum. para mim é ter lá fora, o que é que faz sentido ter aqui dentro, porque quando você está começando pelo que está próximo. Sim. Porém, com o passar do tempo, o seu capital vai aumentando, e aí você, mais do que pensar em lucrar, você tem que pensar na proteção. Então, imagine que se você tivesse só pensando em lucrar, você estaria alavancando, né? Que é o que a maioria das pessoas quando entra fazem. Você fica querendo alavancar, fica querendo ganhar 100% no dia, 40%, Uhum. 50%, enfim. Fica querendo fazer umas loucuras. E mais do que você pensar em lucrar, é você pensar em proteger, né? É o Warren Buffett sempre fala, regra número um, não perder dinheiro. Regra número dois, não da regra número um. Então, é que nem poupar para mim, assim, sempre foi um pouco óbvio, mas a gente vê que não é óbvio para a maioria. Porque você tem que ter aquela visão mais trabalhada, né? Mais Sim. você começa a ter muito, não digo nem muito dinheiro, você começa a aumentar seu patrimônio lá, seja em bolsa, seja investindo de forma geral, e você tem que começar a pensar em proteção. Então, e aí, você comentou até a questão de ETF, né? É uma boa para quem está começando também, porque o ETF você já começa diversificado, você não é como um fundo que às vezes você tem taxa de administração, taxa de performance, come cotas. Então, sempre que alguém pensar em fundo, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas tem uma gestão ativa ali, tem alguém olhando tudo, então não tenho que me preocupar. É válido, porém você tem Uhum. ETFs também que estão bastante diversificados, que é uma Sim. oportunidade de você estar começando. Então, foi até uma forma como você começou, né, Lô? E começou com Foi. ETF e depois você vai diversificando em outras ações à medida que você vai estudando. Você também não precisa formar a carteira logo que entra, né? Você pode Sim. ir gradual, Exato. dependendo da quantidade de apostas que você for tendo. Tanto que E eu o nem importante aporto é, mais em ETF, né? Eu nem aporto mais em ETF porque agora eu já estou investindo diretamente fora. Não faz sentido eu estar aportando no ETF porque eu já estou investindo diretamente fora, né? Mas realmente, assim, foi por onde eu comecei. Não estou dizendo assim, comece por aí, porque fazia parte da minha estratégia, né? Que foi uhum. conversada junto com você, mas é um bom caminho realmente para começar, né? Então, eu adorava comprar. E eu percebi que comprando ações a satisfação era a mesma, mas eu não estava perdendo dinheiro, eu estava ganhando dinheiro. Você Então, pegou já isso? exato. Então, assim, pra mim, nossa, um dia é como se eu estivesse indo pro shopping. Você tá, hoje eu vou comprar Eu tenho a ações. mesma Nossa, sensação. Eu muito tenho, eu tenho feliz. muito mais prazer hoje em estar comprando ação do que, quer dizer, eu nunca tive prazer em comprar roupa, pra ser bem sincera. Ah, tá, eu Mas sei tenho. lá, quando eu era. Não, eu nunca tive. Mas quando eu era criança, né? Tinha algum brinquedo que você. Eu gostava muito de brinquedo assim. Quando eu era mais nova, nunca gostei de boneca. Nunca. Porque eu pensava, caramba, a boneca não faz nada, sabe? E essas
é até mais cara, né? Ah, ela fala, faz xixi, sei lá, sabe? Essas coisas assim. Eu falava, nossa, Aham. gente, vamos pegar um pouco mais de emoção, sei lá, eu pensava em carrinho de controle remoto, eu pensava, sabe, nessas coisas assim. Eu quebrava lanterna pra ver como é que era dentro, sabe? Eu Uhum. ficava fazendo essas coisas, comprava lanterna de R$ 2, quebrava, olhava como é que era dentro, como é que funcionava. Eu ficava nessas coisas assim. Sim. Então, o que antes eu tinha prazer em comprar coisas assim, né? Mas nunca fui de gastar, nunca fui consumista. Acho que talvez até pela criação da minha mãe, que Uhum. criou a gente assim com pouca vaidade, sabe? Eu acho que influencia de certa forma. Com certeza. E depois, quando eu vi essa parte do mercado, né, de comprar ação, de comprar. Hoje eu tenho muito mais prazer do que comprar qualquer outra coisa. Uhum. E assim, eu também me presentei, eu continuo gostando de comprar, mas eu me presenteio no final do mês. Então, assim, quando eu faço, que é uma coisa também que eu indico, organizar financeiramente, para você saber, porque uma coisa que eu fazia muito era colocar na minha planilha, eu sempre fiz planilha de gastos, só que eu botava cartão. Cartão não é compra, assim, não é gasto. Então, quando eu passei a discriminar, eu passei a ter uma visão melhor do que eu estava gastando. Eu já tinha tentado usar aplicativo e eu percebi que aplicativo comigo não funcionava. Eu prefiro a planilha de Excel. Então eu passei a ter orçamento bonitinho, tudo direitinho. Então quando eu recebi o dinheiro, né, porque eu recebi o salário, então eu já separava o dinheiro que eu ia investir, pagava as contas, ia trabalhando no resto do mês para ir economizando e eu fazia acordos comigo mesma. Ó, se você conseguir investir mais tanto esse mês, ou economizar tanto, no final do mês você faz alguma coisa. E nisso eu fazia viagem, eu comprava alguma coisa. Então, também é uma forma de você se presentear, aquela coisa do eu posso, mas dentro de um controle que não compromete suas finanças. E você, inclusive, faz com muito mais tranquilidade, porque você sabe que aquilo ali não vai pesar, você não vai passar o cartão, dividir em 10 vezes, e quando você sai, você já tá com aquele peso de tipo, poxa, vou pagar 10 meses pagando isso aqui. Não, você tem onde você pagou e pronto, né? Então, é totalmente diferente, assim, essa sensação. Agora, claro, cada um vai ter que estabelecer também o que é prioridade. Para você, por exemplo, isso não é uma prioridade, né? Para mim é Uhum. importante, né? É importante viajar e tudo mais. Então, acho que vai muito dentro dos seus objetivos mesmo. Mas são passos básicos, tipo, se organizar financeiramente. Então, eu já era organizada, eu só precisava estruturar melhor. Se você tem dívida, bom, você tem que resolver isso aí, né? Então, são Aí, Luz, etapas, sabe? aham. E aí, fazer uma pergunta. Assim, eu não acho nem certo nem errado, tá? Mas tem gente que vai naquela filosofia de se pagar primeiro, né? O dinheiro caiu na conta, transfere para a corretora, é aquela coisa de se pagar primeiro. E tem pessoas que falam, não, vou pagar minhas contas primeiro, o que sobrar eu invisto. Como é que você faz hoje? Ah, eu faço. Bom, eu tenho parte parte do meu rendimento é salário fixo, né? Parte dos meus rendimentos, eles vão sendo recebidos ao longo do mês, né? Porque assim, eu tenho um fonte de renda fixa e tenho um fonte de renda que vão variando conforme o mês. Como eu sou psicóloga, tenho pacientes que me pagam semanalmente, tenho pacientes que me pagam mensalmente. Eu também faço supervisões de psicólogos que são formados. Então, isso é muito, oscila muito. Então, eu já tenho uma média de quanto eu vou receber, baseado nos meses anteriores. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu faço uma média. Então, dessa média, eu sei quanto eu vou receber dia X, e desses quanto eu já tenho uma média de quanto vai ser o meu gasto pelo meu orçamento. Então, eu já sei quanto eu posso investir de cara. Então, olha, eu posso investir isso aqui, pago minhas contas e deixo uma parte também para eventualidades, alguma coisa que possa acontecer no resto do mês. À medida que as semanas vão passando, eu vou recebendo outros rendimentos, outras fontes, e aí eu vou fazendo pequenos aportes ao longo do mês, né? Então, geralmente eu consigo aportar toda semana, por conta disso, por conta dessa flexibilidade. E aí, no final do mês eu faço um outro aporte maior, tanto quanto no início, porque no início e final do mês são os meses em que eu termino retendo mais dinheiro.
E aí, vou fazendo também os direcionamentos. Eita, esse mês vai dar para fazer isso. Então, eu poderia investir mais? Eu poderia investir mais. Mas eu também acho importante ter meus prazeres mensais. Então, é tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. E se você tem metas bem estruturadas, você sabe quanto você precisa para esse aqui, quanto você precisa para esse aqui, quanto você precisa para esse aqui. E você consegue distribuir bem. No final das contas, é tudo questão de foco e organização. Uhum. Ah, perfeito, perfeito. E aí é uma coisa que o pessoal geralmente fala, né? Que fala assim, ah, se pague primeiro, se pague primeiro. Mas isso não é uma regra, porque às vezes você Uhum. pode ter um negócio e aquela coisa, né? Você tem tanto pensar no prazer, quanto tem que pensar se você tem um negócio, você quer escalar aquele negócio. Então, Sim. aquilo também é um investimento, né? Quando a gente fala em investimento, a gente tá falando só de vamos para a bolsa, vamos pensar só. Não, o investimento é você. Então, o seu Uhum. lazer está dentro desse investimento. Por que você investe? Você investe para ter liberdade, você investe para ter, como eu falei, né, uma vida melhor no futuro, etc. Mas se você também não se cuida hoje, não adianta você ter feito miojo na janta para economizar e Uhum. depois estar com sua saúde debilitada ou você economizar em um curso e depois está precisando, dentro da sua profissão, de alguma especialização naquela área. Então, tem muito isso, né? Uhum. E o investimento é você em primeiro lugar, e como eu falei, não existe certo ou errado. Hoje eu faço muito. Como é que funciona meu controle, né? Que aí eu até comentei com você. Eu anoto tudo que entra, tudo que sai, e aí eu tenho um valor mínimo de investimento. Geralmente eu consigo passar ele. Uhum. Então você tem aquela noção de quanto é que você consegue, né? E aí, até para Isso. quem está começando, quiser começar, não precisa você começar com muito, tá? É uma pergunta que eu recebo demais, demais, assim, se você quiser começar com R$ 1, você começa. Não é o ideal, mas dá para começar, porque você tem que. Fica aquele medo, né? Uma das perguntas foi qual foi o seu maior medo? Porque assim, fica aquele medo no início, né? De ai, gente, vai dar certo? Como é que é? Eu tô indo pelo caminho certo? Será que é dessa forma mesmo? Quando eu comecei, como eu falei, né, eu não tive parente, eu não tive amigo para incentivar. Foi muito de pesquisa da internet e encontrei um grupo de investimentos. E dentro do grupo, putz, eu perguntei assim: eu tenho X, onde é que é bom aplicar? Nossa, aí ele falou assim: olha, lê o grupo, lê o Uhum. material tal, não sei o que, e eles começaram a me ajudar, né? E aí foi que você vai lendo, vai conhecendo, mas o meu principal medo estava relacionado à minha família. Porque eu Hum. pensava assim, putz, como é que eles vão aceitar isso? Será que se eu fizer alguma coisa ruim vai ficar feio para mim, né? Vai ficar tudo. Eu não me preocupava tanto porque era pouco dinheiro, porque quando eu comecei, eu realmente tinha pouco. Foi muito na questão de mentalidade que, sabe, que eu pensava Uhum. muito no meu futuro. Eu pensava assim, eu não estou satisfeita hoje, como é que eu faço para melhorar? E dinheiro é uma coisa que está no nosso dia a dia, é uma coisa que está no nosso passado, está no nosso presente e vai estar no nosso futuro. Então, foi um dos pilares, né? Eu pensava, geralmente, de forma geral assim, eu pensava assim, olha, eu era estudiosa, assim, não era das melhores nem nada, sempre fui esforçada, pensando em questão de futuro, né? Eu pensava assim, passar fome eu não vou. Não sei se eu vou ficar rica algum dia, né? Pensava que isso é uma coisa muito distante. Hoje nem tanto, mas comigo foi muito esse receio, né? De tipo, será que eu não vou cair em alguma jogada? Então, só que esse medo fez com que eu perdesse muito tempo no início. Demais, demais. Eu Uhum. fui realmente sozinha, assim, explorando, explorando, explorando. Via quando alguma coisa tinha muita recomendação, ia lá, olhava comigo mesma. Foi uma coisa que demorou. E aí, meu primeiro investimento foi tesouro direto, assim, sabe? Tirei R$ 100. Eu não lembro se foi da poupança, foi até da minha conta. E transferi, fiz Easy Invest, foi a minha primeira corretora, Uhum. e transferi para o Tesouro Selic. Foi meu único investimento em Tesouro Selic. Depois disso eu tirei e coloquei no CDB, porque eu vejo mais vantagem em CDB, né? Sim. Então, é aquela coisa, né? É o seu perfil, é o seu Uhum. objetivo.
E aí uma das perguntas que fizeram foi essa, de o seu maior medo quando você Tá. começou. Ai, que pergunta boa, muito boa, assim, eu tava aqui refletindo. Eu, Eu você falou, vou falar o meu, que aí ela pensa no dela. eu tava pensando mesmo. Com relação à família, acho que eu não tinha tanto medo, assim, porque a minha mãe nunca se envolveu Eu tinha porque muito. eu morava com minha mãe, Sim, né? Então, minha mãe assim, nunca ela que. se meteu muito, assim. Ela dá conselho e tal, ela não gostou. Depois ela foi se abrindo um pouco mais pra ideia. Mas, a priori, ela não gostou, não. Mas eu acho que meu maior medo não era nem perder dinheiro, porque eu já tinha lido e eu estava segura que aquilo era uma coisa necessária. Não é nem que era bom ou ruim, é necessário. Então, eu vi que era uma coisa necessária que eu tinha que fazer. Eu acho que o meu medo era escolher referências erradas, entende? Porque eu sabia que era uma coisa nova, eu sabia que eu ia precisar de ajuda, então eu tinha que escolher pessoas que faziam parte do mercado, mas que eram referência. E assim, a internet tá muito cheia de coisa, de fake news, enfim. Então, que vem de resultado rápido. Então, eu tinha muito medo disso, de escolher referências erradas. E por causa disso, perder dinheiro. Não era simplesmente o medo de perder dinheiro, porque você pode perder dinheiro de várias formas, entende? Então, o meu medo Uhum. era principalmente esse. Mas sabe o que eu mais pensava? Era como é que eu não tava com medo antes. Entende? Que eu acho que essa é a grande questão. As pessoas têm medo de começar a investir, mas elas não têm medo da vida que elas já têm não investindo. Então, eu pensava isso, eu fiz, caramba, como é que eu tava vivendo sem medo? Entende? E eu não entendo como muitas pessoas falam comigo, eu não sou consultora financeira, nem quero trabalhar com isso, mas assim, as pessoas às vezes vêm falar comigo, porque me vêm postando algumas coisas, e elas dizem assim, nossa, eu acho muito massa e tal, eu acho que precisa começar, mas às vezes eu vejo que não saem desse lugar, sabe? Querem, mas não vão. Eu digo, essas pessoas não têm medo do lugar que elas estão, porque agora eu tenho medo por mim antes. Eu fico pensando como é que eu passei 10 anos trabalhando sem medo de dar errado. Eu tive muita sorte, na verdade. Eu tive muita sorte. Então, eu acho que as pessoas precisam acordar para isso. Investimento não é que é uma coisa. A gente não tá aqui vendendo uma coisa. É necessário. É uma coisa que a gente precisa fazer para não sofrer lá na frente. Quando eu vi acho que foi você que postou um gráfico mostrando a realidade dos idosos no Brasil, que apenas 1% tem liberdade financeira, sabe? A maioria depende, trabalha. Eu não quero isso pra mim. Então, aquilo me impactou muito. Eu não quero isso. Então, eu Não, às preciso vezes já vi casos fazer de algo. idoso assim que já era limitado, né? Porque o que acontece? Você pega um plano de saúde do idoso é muito caro. Então, às vezes não é nem que ele não ganha muito bem. É porque o custo de vida do idoso, ele é alto mesmo. Você pega Uhum. plano de saúde, você pega remédio, e aquilo é mensal, se torna um gasto mensal, né? E aí você para e pensa, caramba, tipo, assim, eu cuidei da minha avó muito tempo, e aí eu via, né? É médico, é remédio, a coisa para idoso em si é mais caro. Então, e aí você pega, e não só o custo de vida de um idoso ele vai ser mais caro, como às vezes o idoso ele tem que estar ajudando a sustentar um filho, um Uhum. neto. Então, assim, são situações delicadas, né, que acontecem no Brasil, infelizmente, Sim. e que é a realidade hoje. A gente já vai com 53 minutos de live, hein? Deixa eu Nossa. adiantar umas perguntinhas Tá. aqui, passa muito rápido. É, eu acho que umas bem legais aqui, que é o que você teria feito de diferente. Acho que de certa forma comentou, né? Mas focando assim meio que na pergunta, o que você teria feito de diferente, se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Investido. Você Eu sabe que teria. o maior arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. É. É porque eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Eu comecei a trabalhar como professora um ano depois que eu me formei, sabe? Então, assim, eu me inseri muito rápido, assim. Não foi muito rápido porque eu passei ainda 8 meses desempregado. Mas ainda era muito cedo, porque eu me formei cedo, né? Eu me formei com 22 anos. Então, com 23 eu já estava trabalhando. Eu tô com Nossa, trinta bem. e um. Então, assim, se eu tivesse começado com 23,
eu fazendo os cálculos, eu penso, poxa, a minha realidade financeira seria totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo eu me consolo e penso, talvez com 23 anos eu não teria maturidade para tomar algumas decisões que eu estou tomando hoje. Então, eu poderia ter errado investindo também. Então, talvez a gente, assim, talvez tenha sido o momento certo, com a maturidade certa, para o mínimo de erro possível, porque eu sei que eu vou errar em algum momento, mas tá no início, então, obviamente, eu não tenho ainda essa margem de ver onde que eu errei, né? Então, eu sei que eu vou cometer erro, mas o mínimo de erro possível. Então, eu me preparo para errar o mínimo, né? Com 23 anos, talvez eu não teria essa maturidade. Provavelmente eu não teria me conhecendo. Você sabe que eu comecei mesmo assim na faculdade. Eu ganhava R$ 400 de bolsa de iniciação científica e eu tinha o prazer de dizer assim, não, nem que fosse R$ 10, sabe? Eu tinha o prazer. É, é inevitável, assim, quando você começa a estudar, que você pega o jeito, que você entende a mentalidade, você começa a gostar. Não tem pra onde correr. E é por É. isso que eu tô aqui sempre, né? Tipo, da mesma forma que isso me traz prazer hoje, eu sei que pode melhorar a vida de muita gente. Uhum. Então, nossa, que nem você falou, né? Agora que você faz compra aí, mesma coisa que comprar roupa, agora é comprar ação. Exato. Você tem o prazer. Ó, 56 minutos de live, vamos para Ai, uma última pergunta então. tá. Para quem tá querendo começar, qual é a dica, né? Que assim, não dica porque dica em si não vale nada, mas assim, para quem tá querendo começar, o que é que você aconselha? Duas coisas. Estudar e procurar um consultor. Porque você ganha tempo. Eu ganhei muito tempo e eu só consegui, sem dúvida, eu só consegui sair de 0 para 82% de onde eu tô hoje, porque eu tive suporte, sabe? Então, eu acho que isso é uma meta que tem que ter. É claro que o meu perfil ajudou muito, o fato de eu ser muito destemida, de estudar muito sobre, mas com toda certeza ter tido esse suporte contribuiu bastante. Então, sem dúvida. É, Ai, se é a Alice. você Ai, meu Deus, tem. é a Alice, minha cunhada. Ah, a Alice já começou, já tá incentivando a família já tá Tô meio que incent... assim, Não, eu tô ah, tentando incentivar meu namorado aos pouquinhos, convencer ele, né? Outro dia eu tava com ele fazendo as contas de aposta e eu fiz, olha, se você aposta todo mês, toda semana R$ 50, vamos fazer o gasto aqui por mês. Agora vamos fazer o gasto por ano. Olha isso aqui que você podia estar investindo. Mas é um processo, é vai um dar certo. processo que ele vai vendo É, resultado. Meu namorado demorou um sim, pouco também, levou um tempo. vai dar certo. Meu namorado era que nem você. Ele não era de gastar muito, mas assim, ele gostava muito de computador. Quer dizer, até hoje. Eu também gosto, mas eu não sou fissurada, né? Ele sabe, comprava boneco para colocar dentro de CPU do computador. Tinha uma parte Uhum, de acrílico e ele achava lindo, sabe? Enfeitar com luzezinhas, teclado bom, mouse. Monitor da hora, tal. Então ele investia muito nessa parte de computação. Mas aí depois, né, aí ele começou a se situar, falou assim, caramba, tipo, o que é que eu tô fazendo, né? Eu tenho que ter aquilo lá meu, eu tenho que pensar no meu futuro. Então foi uma coisa assim que ele foi se ligando e que hoje ele tem o maior uhum, prazer. E praticamente você passa a conversar. Não sei se é o caso com você, mas sim, é sem querer, assim, sabe? Às vezes você vê alguma notícia, alguma coisa, caramba, ó, tal ação vai refletir desse jeito, ou então o que é que sim. você acha de tal empresa, você já ouviu falar? E aí você vai conversando e acho que, não sei se você sentiu, mas uma coisa que você vai pegando também é que seu network vai aumentando, né? Então você começa a participar de grupo de WhatsApp e aí você surgiu uma corretora nova. Pessoal, o que é que vocês acham? Aí vem aqueles feedbacks. Ah, eu já usei, não gostei, ou então se liga na taxa tal. Então, assim, você vai criando uma rede também que vai te ajudando, né? Uhum. É verdade, vai ampliando o campo de visão. Então, mas é bem isso mesmo. É fantástico. E, enfim, acho que é isso. Não sei se a gente tem mais tempo, acho que está acabando. Mas Ah, agradecer, só já vai dar agradecer. uma hora. Eu quero agradecer muito, Lô, você ter participado.
Aproveitar e avisar que hoje eu devo abrir mais um pouco dessa parte de consultoria, né? Tem deixado fechado, eu devo abrir mais um pouco, mas também por um tempo curto, porque, como eu falei, né? Dá muito trabalho. Então, Lô, eu quero agradecer muito você. O Instagram vai derrubar a gente em 15 segundos. Então, mais uma vez, agradecer muito, muito, muito sua participação e Isso. precisando, você sabe que você pode chamar. E um beijão, tá? E é isso. E